AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença provocada pelo vírus HIV, que pode ser transmitido na maioria dos casos nas relações sexuais desprotegidas. Claro que existem outras formas de infecção menos recorrentes, como no compartilhamento de seringas, na transmissão da mãe para o feto durante uma gestação, entre outros. Bom, precisamos entender que ser HIV positivo não significa ter AIDS, e sim que a pessoa apresenta o vírus em seu organismo, podendo ou não progredir para a doença propriamente. Caso o vírus progrida no organismo, haverá algumas fases de infecção. A primeira é a fase aguda, que apresentará sintomas semelhantes a uma gripe durante 2 a 4 semanas. Quando essa fase aguda passa, temos a fase assintomática ou fase crônica, onde o corpo não apresenta sintomas, mas o vírus está agindo no organismo da pessoa, podendo até ser transmitido para outras pessoas. Com o tempo, o sistema imunológico vai ficando cada vez mais fraco por causa do ataque dos vírus, e aí nós temos a infecção mais séria, a AIDS, deixando o corpo muito vulnerável a infecções e cânceres. O vírus HIV atua atacando os linfócitos T auxiliar CD4 na corrente sanguínea. Quando essas células são infectadas, elas morrem. Esses linfócitos são responsáveis pela coordenação de função da defesa imunológica do nosso corpo. Na corrente sanguínea, possuímos também os macrófagos. Quando eles detectam a presença dos vírus, os fagocitam e passam a mensagem para outras células CD4 ainda não infectadas e elas são ativadas. A mensagem também é passada para os linfócitos B e CD8, que também são ativados. Os linfócitos B vão para o glande produzir anticorpos e depois retornam para a corrente sanguínea com os anticorpos para neutralizar os vírus ali. Já os linfócitos CD8 eliminam as células que foram contaminadas pelo vírus. A doença AIDS ocorre quando a reprodução desse vírus é maior do que o combate dele e quando ele consegue infectar uma quantidade muito grande dos linfócitos CD4. Sendo assim, o sistema imunológico não é mais capaz de combater o vírus do HIV e nem outro patógeno. A AIDS exige um maior consumo de energia do corpo e atrapalha a absorção de nutrientes, o que deixa o indivíduo portador mais fraco e vulnerável. Pessoas portadoras do vírus podem e devem fazer exercícios físicos. O exercício em si não faz o papel de eliminar a doença e nem de substituir os remédios, mas faz um papel bastante importante, que é contrabalancear os efeitos dos remédios antirretrovirais, que através da prática regular podemos ter a diminuição dos remédios mais fortes para os remédios mais fracos. Outros fatores também os benefícios de aumentar a massa corporal, de controlar o colesterol, de regular o sistema cardiovascular, de controlar a pressão arterial, entre outros. Todos os benefícios que conseguimos com pessoas sem o HIV, sem a AIDS, conseguimos com os portadores. O portador do vírus tem a perda de massa corporal bastante elevada, causado pelo próprio vírus e pelos medicamentos. Os exercícios físicos vão trazer esse benefício ao portador. O exercício aeróbico mais o treinamento de força. O treinamento de força, ele vai buscar ao portador um treinamento hipertrófico, pois as pessoas portadoras do vírus, elas ficam muito debilitadas para simples movimentos diários. Quando trabalhamos a força, o indivíduo fica mais apto a fazer as atividades diárias com mais facilidade, pois com os exercícios de força aumenta essa massa muscular. Mas lembrando, os exercícios físicos devem ser moderados e contínuos. Exercícios de alta intensidade podem acabar prejudicando, aumentando o cortisol, que é um hormônio que acaba derrubando a sua imunidade e não trazendo benefício ao portador. Além do exercício anaeróbico, que tem mostrado ganhos significativos de força e melhora na resistência muscular, temos um dos primeiros exercícios a ser estudado para diversas doenças, que é o exercício aeróbico, e tem mostrado sua eficácia
com o fortalecimento dos músculos cardíacos, a melhora do condicionamento físico, a diminuição da pressão arterial e a melhora da resistência cardiorrespiratória. O exercício aeróbico também tem como sua eficácia controlar o estresse e como técnica de relaxamento capaz de reduzir a ansiedade e os sintomas depressivos. Após a realização de um exercício aeróbico, há um aumento de concentração de opioides e endógenos, conhecidos por seus efeitos imunorregulatórios. O exercício físico moderado pode influir positivamente na doença, tanto no plano psicológico, permitindo a diminuição do estresse, ansiedade e depressão, como no plano imunológico, frenando a progressão da doença, o que necessariamente levaria à melhora da qualidade de vida. A prática de exercício físico regular auxilia muito aos portadores do vírus HIV, pois eles atuam na parte psicológica, né, tirando essas pessoas do isolamento social, de risco de depressão e colocando elas convivendo com outras pessoas dentro do meio esportivo ou de uma academia, por exemplo. Além disso, a prática regular de exercício físico para os portadores do HIV, né, auxilia no aumento dos linfócitos TCD4, que são altamente atacados por esse vírus. E também, né, segundo o American College, né, o exercício, né, a intensidade dele deve ser proposta de 55% a 65% a 90% da frequência cardíaca máxima, sendo isso considerado um exercício moderado, um exercício aeróbico, ou intervalado ou contínuo. E, né, de 40% a 50% a 85% do VO2 de reserva ou frequência cardíaca de reserva. Pois assim, né, a gente não consegue entrar naquela questão da janela aberta, pois exercícios anaeróbicos, né, têm essa característica de, após isso, né, aumentar muito o EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício, e manter essa janela aberta do sistema imune, que é onde o vírus deixa mais fragilizado, né, as pessoas portadoras deste. E o ideal são treinos de 20 a 60 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, sendo de preferência exercícios multiarticulares, pois esses exercícios vão trabalhar muitas musculaturas ao mesmo tempo e vão ajudar em questões cardiovasculares e também questões musculares, né? E até questões ósseas, pois o vírus da HIV ele tem tendência à perda da densidade óssea e também perda da massa muscular.